seguir com o nosso programa, ou com o Josino, ou com a sua pauta. Lucas Você que Josino. manda aqui, você que decide. Ó, tá gravado isso daí, hein? Olha que eu vou cobrar os meus poderes no futuro. De Grayskull. Lucas Josino tá com a gente para falar sobre um recuo da prefeitura. Joel, a prefeitura voltou atrás Que legal. e disse que vai seguir entregando marmitas, sim, para os moradores de rua. A pressão fez a diferença, né, Josino? Nossa, Boa tarde. que bacana, cara. Que felicidade em poder noticiar isso. Que felicidade. Fala, Josa, boa tarde. Fala, Joel, boa tarde pra você, Ana Paula, pros nossos ouvintes, uma excelente tarde a todos. Pô, uma marmita custa R$10, pra prefeitura é o quê, né? Nada, né? Nada. Nada. E ainda tem um convênio com os restaurantes, ou seja, a prefeitura não arca com todo o valor distribuído. Então, existe uma parceria com um convênio com rede de restaurantes para que as pessoas recebam esse alimento. Hoje eu estive ali na região da Serra, perto da prefeitura, na região central de São Paulo, acompanhando de perto como é que funciona a entrega dessas marmitas e a realidade das pessoas que as recebem. E eu posso garantir para vocês que essa marmita, ela é tudo, ela é o dia para muita gente. Para muita gente mesmo. Muita gente recebe só aquilo, tem só aquela alimentação. Oi, Ana, pode falar. É isso que a gente vai ouvir agora? Não, essa sonora que a gente tem aí é da defensora pública que fala sobre isso, sobre essa mudança da decisão. O cara ganha a marmita no dia e ele a come o dia todo. Ele vai separando ali. Alguns casos sim, mas em outras a fome é tanta, Joel, que a pessoa come só aquilo. É a única alimentação que ela tem. Tem que esperar o outro dia. Tem que esperar o outro dia. Nossa. Tem que esperar outro dia. Por causa da crise, por causa do desemprego, a gente conversou com algumas pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. Isso que é legal, é sentir o que você sentiu. Porque uma coisa é a gente dá a notícia à distância. Há pessoas vivendo à míngua, há pessoas vivendo na miséria, pessoas em situação de rua. Mas você olhou no olho de muitas dessas pessoas. Por isso que eu faço questão de te ouvir com tranquilidade, com todo o tempo que for necessário. Porque essa é uma pauta, cara, importantíssima, viu, Josino? De Importantíssima, Joel. É muita gente, é a realidade de muitas pessoas. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a gente estava ali na rua José Bonifácio, que fica do lado da prefeitura. Vocês conhecem bem o centro de São Paulo. É uma ladeira. E ali, a fila começou por volta das 9 da manhã. As marmitas seriam distribuídas só ao meio-dia. A fila, ela é só de homens. Mulheres não precisam pegar fila. Elas pegam ali a marmita na hora. E só de homens, a fila já estava subindo ali a Líbero Badaró, chegando na prefeitura, quase cruzando o viaduto do Chá. Caramba. Ou seja, quase 700 metros de fila das pessoas que iam pegar a marmita. E naquela rua são entregues só 750. Não é um número muito alto. Junta mais de 1.500 pessoas para receber a marmita. Quem não chega cedo não recebe a marmita. Não almoça. Vai para outro lugar tentar em outro lugar. E não consegue. E tem gente que vem de longe para almoçar. Conversei com pessoas que vêm de Sapopemba, vêm da Zona Norte, da Brasilândia, vêm de outros lugares. Por quê? Porque elas procuram emprego na região central, enquanto elas procuram emprego, ficam ali na fila. E aí depois elas almoçam e voltam para procurar emprego. É gente que tem casa, que tá na batalha para procurar emprego e já aproveita ali para comer, porque não deve ter comida em casa. Tem gente que tem casa, tem gente que leva a família inteira para conseguir pegar a marmita, tem gente que não tem casa, tem gente que mora em albergue, tem gente que mora na rua. Tem todo tipo de perfil, Tem gente né? que mora em ocupação, tem todo tipo de perfil. São muitas pessoas. Dezenas de milhares de pessoas precisam dessas marmitas todos os dias. Eu conversei com o Robson Mendonça, que é o presidente do Movimento Estadual de População de Rua de São Paulo, ele que ficou acorrentado ali na frente do prédio da Câmara. E ele me disse que essa marmita ela custa R$10. É uma marmita muito bem servida, Joel. É uma marmita muito boa. Arroz, feijão, cenoura, frango, carne, bem nutritiva. E as pessoas, tinha gente que estava tremendo. Conversei com a dona Lucinéia que cortou o coração. Não só pra reportagem, mas uma conversa ali pra eu ter uma experiência de vida. Cortou muito o coração, porque ela me disse que ela mora num albergue. Ela sai do albergue às 8 horas da manhã. É uma realidade muito difícil que ela vive, porque ela sai às 8 da manhã e volta só às 10 da noite. Ela tem 58 anos. Ela tinha marido, mãe, pai e filho. Ela perdeu todo mundo. Ela é sozinha. E ela me disse que ela tem diabetes e para quem tem diabetes, a comida é fundamental. E ela só tem aquele almoço. A marmita para ela é tudo. Ela não tem R$10 para almoçar.
Ela não consegue ter R$10. Porque ela tem problemas de saúde, ela não consegue trabalhar, ela perdeu o emprego durante a pandemia, ela morava de favor, perdeu o emprego, não conseguia mais ajudar com aquilo, ela teve que sair daquela casa, ela mora em albergue e ela é sozinha, Ana. Sabe que às vezes que eu fui pra rua, Joel, fazer reportagem com esse pessoal, eu encontrei gente com esse perfil também na fila das marmitas, né? Das ONGs que ajudam lá no centro. Gente que, entre pagar o aluguel e comprar comida, paga o aluguel. E aí depende de doação. Levar uma marmita pra casa, aquela marmita é almoço de todo mundo. Ou mora ou come. Não dá pra fazer as duas coisas. E aí a pessoa prefere ter um teto pra ter um pouco mais de dignidade. E se você corta essa marmita, você faz com que muitas pessoas vão pras ruas. Façam essa escolha, porque não vão ter como... Não vão morrer de fome. Vão tentar não morrer de fome. Agora, né? que história, hein, Josino? É a dona Lucinéia. A gente não teve tempo pra separar uma sonora dela, mas ela me disse uma coisa que cortou o coração. Assim, eu fiquei pensando, eu não consegui mais falar nada, assim, fiquei só ouvindo. Ela me disse assim: filho, a única coisa que eu queria hoje era um cantinho. Um cantinho, um quartinho, pode ser pequeno, com um fogão. Com esse fogão e com esse quartinho, eu ia fazer minha comida, não ia precisar estar aqui. Era só isso que eu queria. Qual que é o Esse nome é meu dela? sonho. Dona Lucinéia. Você gravou com ela ou não? Gravei com ela. Eu gravei com ela. Eu só não consegui ter o tempo pra separar, que a gente veio Você rapidinho. Acabou de chegar, né? Acabei de Acabou chegar. de voltar pra redação. Eu e o repórter cinematográfico Rogério Nascimento, a gente conversou com ela, com a dona Lucinéia. Amanhã teremos, muito provavelmente, Teremos, São Paulo. Teremos sim. Inclusive aqui também na Rádio Bandeirantes a gente vai ter a palavra da dona Lucinéia, mas cortou o coração, Joel. É muito triste. Imagino. E são A milhares de distância, eu tô pessoas. sentindo isso, tô imaginando que você sentiu ali conversando com ela. E pior é que você não sabe nem o que falar, né, Josino? Não. Porque, enfim, a pessoa às vezes só quer fazer um desabafo mesmo. Sabe que uma coisa que tem muito morador de rua que usa, e às vezes alguém que tá nos ouvindo não sabe como ajudar, enfim, e pode, eles usam muito aquele isopor para preservar esses alimentos. Porque eles ganham a marmita, e às vezes é a mesma marmita que eles comem até o fim daquele dia e no dia seguinte. E pelo menos dentro do isoporzinho, evita que estrague tão rápido. Então, se você passa embaixo do Minhocão, por exemplo, você vê muitos desses moradores de rua com isopor. São pessoas que fazem a doação e eles vão guardando esses marmitex lá dentro pra não estragar, né? É uma situação muito delicada, muito triste. A prefeitura voltou atrás. A decisão agora é de que se estenda esse programa, que é o chamado Cozinha Cidadã, até o fim de dezembro. Ia acabar. Esse programa ia acabar, esse convênio ia acabar no próximo sábado. Foi criado durante a pandemia, em uma situação de emergência por causa do tanto de gente nas ruas da cidade. E ia acabar porque, de acordo com a prefeitura, não havia mais essa necessidade. Mas agora o prefeito Ricardo Nunes, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, eles decidiram que esse programa continue pelo menos até o fim do ano, né? Até o mês de dezembro. E a gente conversou com a defensora pública, que inclusive acionou a justiça para que não acabasse o programa, Fernanda Balera, e ela, de certa forma, comemorou essa decisão da prefeitura. Muito antes da pandemia já havia, né, esse diagnóstico da necessidade de um programa de segurança alimentar para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente as pessoas que vivem nas calçadas, né, as pessoas em situação de rua que não estão acolhidas, que não frequentam nenhum estabelecimento, nenhum serviço público. Então é um programa fundamental, né? Ele garante o mínimo, que é a comida, e a gente entende que é necessária uma política permanente, que não pode ser só emergencial, mas de qualquer forma é bom que a prefeitura tenha voltado atrás. Pois é, a gente ontem, Josino, quando a prefeitura disse que ia fazer a transferência dessas pessoas para o Bom Prato, que ia dar voucher para essas pessoas comerem, a gente estava até questionando aqui no ar se o Bom Prato teria capacidade de aguentar essas pessoas, porque a gente está falando de 10 mil marmitas, 10 mil pessoas no mínimo. Né? Fora aquelas que vão pra fila e não conseguem comer porque acaba a marmita. Acho que foi até por isso que resolveram manter o programa. Então, viram que não teria como essas pessoas todas serem absorvidas somente no Bom Prato. E né? o Bom Prato já tá cheio demais. Tem um que fica ali no caminho pra Barra Funda, perto de uma praça, eu não vou conseguir me lembrar agora o nome dela, mas é entre o Minhocão e a descida pra Barra Funda, ali pelo miolo da Cracolândia. Um dia eu passei ali, eu tava no Uber, eu passei por aquela rua, a fila era um negócio assustador, Joel. Era muita gente. Você sabe que no Bom Prato, acho que deve ter muito mais esse perfil que você colocou agora há pouco, do cidadão que tem a casa, mas que não consegue pagar a comida. Com certeza. Que paga o aluguel, mas não tem dinheiro para pagar a comida. Então ele usa o Bom Prato para se alimentar e mantém a moradia. Porque é baratinho, né? R$1, R$1,50, são e valores bem acessíveis. Você tem dignidade ali, você senta num lugar, tem banheiro, tem lugar para você lavar a mão. O ambiente é bom. Tem gente que vai só pra pegar a marmita também, né? E vai embora. E tinha muita gente na fila, muito idoso, muita mulher com criança, né? Porque, enfim, tinha só aquela como possibilidade mesmo.
Bom, é isso. Agora a Prefeitura continua com esse programa até o fim do ano. São 24 mil pessoas, de acordo com o último censo, que moram nas ruas de São Paulo. Mas esse censo está totalmente desatualizado, que foi feito em 2019, agora com a pandemia aumentou bastante, viu? Há entidades que dizem que esse número pode chegar a 60 mil, somente aqui em São Paulo. E é um perfil de morador de rua que está mudando. Porque a gente está acostumado, ou mudou na verdade, a gente está acostumado a ver o morador de rua que já está há muito tempo na rua. Então ele está sujo, maltrapilho, muitas vezes usando drogas, tá bêbado, né? Porque encontra no álcool uma maneira também de se afastar daquela realidade horrível. E agora a gente está vendo já há alguns meses em São Paulo, famílias inteiras. Gente que até trabalha, mas não consegue pagar o aluguel. Sabe e fica onde na eu vi rua. isso sexta-feira? Na Avenida dos Bandeirantes. Ali na Avenida dos Bandeirantes, um pouco antes da 23 de maio ali, pouco antes do aeroporto de Congonhas, você vê muitas pessoas, muitas barracas novas. Sabe aquelas barraquinhas novas que você vê que elas são recém-compradas? São ONGs que dão, são ONGs que doam. Então, o cara montou a barraca agora, ele saiu de casa agora, ele perdeu a casa agora. Montou a barraquinha e tá lá junto com a família. Tem muito disso mesmo. E tem muitos que levam de casa alguns pertences e não querem passar a noite em abrigo por isso. Porque se vão embora e deixam as coisas ali, às vezes não dá para ficar carregando tudo. Roubam, perde né? o pouco que tem. Furtam. Umas meia dúzia de panela, um pouco de cobertor, das coisas que a pessoa conseguiu tirar de casa e levar com ela. O mínimo, né, para tentar sobreviver. Josino, muito obrigado, meu querido. Um abraço para vocês, você. mas a vida vai melhorar, se Deus quiser. Vai, com certeza, com certeza. Temos que agir e buscar um mundo melhor de alguma forma. A gente não pode ficar aí sentado com o braço aberto esperando a solução para o nosso problema cair do céu. É isso aí. Então, diariamente, nós temos uma missão com os microfones que temos, aqui da rádio, lá da TV. Veja aí, a nossa equipe bateu pesado nessa situação das marmitas. É claro que isso fez com que o prefeito da cidade de São Paulo repensasse aquela decisão. Então foi pressão de todos os lados, pressão da TV, pressão da rádio, pressão do povo como consequência, pressão das ruas. Então nós temos que continuar agindo nesse sentido com muita responsabilidade para respaldar essas pessoas que não têm para onde correr. Não precisa ter compromisso com o erro. Se foi constatado que está errado, volte atrás. Óbvio. Acabou. E mantenha a medida que como a defensora pública que falou, é algo que tem que ser permanente. Por algum tempo a gente vai ter que ver isso de maneira permanente em São Paulo. Valeu, Josa. É isso, boa tarde para vocês. Abraço, meu Até amigo. mais. Vamos pro intervalo dar uma respirada? Vamos, 13h53, esse é o Bora Brasil. Você está sempre com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.